O vídeo de hoje é sobre a atenção às pequenas coisas. Não menospreze os pequenos sacrifícios, que são deles que brotam aquilo que são os grandes resultados que a gente se espera alcançar na vida. Hoje foi um dia bem atípico, onde, assim, dentro dos dias aí que eu tô me lembrando, né, recentemente, hoje foi um dia mais atípico que eu não queria levantar da cama de jeito nenhum. Tá numa preguiça lascada. E eu, o corpo pedindo pra ficar mais, pra ficar mais. Eu tô rezando o rosário às 4 horas da manhã com o padre Braulio, é o padrinho da minha filha, um excelente sacerdote, um homem, dentre os padres que eu já encontrei, né, nessa trajetória de vida, um daqueles que a gente pode chamar de padre com P maiúsculo. Ele sabe exortar muito bem, né? E ao mesmo tempo ser manso e humilde de coração, como foi nosso Senhor, mas sabe exortar com vigor também, né? Alguns outros aí, mais modernos, é bem complexo assim, que vai passando a mão na cabeça, né? Dos fiéis. E esse padre em particular, só abrindo um breve espaço para falar sobre ele, ele tem uma virtude que é a virtude de advertir com clareza, profundidade e humildade, né? Santidade. Os outros passam a mão na cabeça, né? Ele não, ele faz uma advertência com vigor mesmo. Esse foi um diferencial que eu vi nele e admirei-o bastante. Tanto é que chamei ele para ser padrinho da minha filha justamente por conta disso, porque ele é um homem admirável. Então, falando sobre ter levantado da cama com bastante preguiça, estou rezando a quaresma. E hoje foi um dia que eu acordei, despertei, rezei o primeiro terço e já cochilei de novo. Então, assim, cedi ao fracasso. Nesse vídeo nosso de hoje, você, né, vai entender por que a gente deve ter atenção aos pequenos detalhes da vida. Aqueles, assim, que fala, isso daí não vai fazer diferença, mas vai. Exemplo, quando você pega uma comida que você gosta, eu gosto bastante de comer uma sobremesa depois do almoço ou depois da janta. Ou até mesmo beber uma coca, né? Isso aí, coca é um vício particular, né? Eu acho que é um vício coletivo, né? Para todos. Enfim. Então, se a gente pega esses pequenos gostos, né? Esses pequenos apetites e mortifica eles, traz um símbolo de morte para eles. Assim, não, eu vou matar isso daqui em prol disso daqui que eu quero. Quero uma fortaleza maior, quero uma clareza maior, quero uma disciplina maior, vou entregar para Deus ou qual seja a religião que você tenha, ou mesmo para uma profundidade maior em relação a aquilo que é a sua vida, né? A maturidade da sua vida. Vou entregar esses pequenos detalhes. Vou entregar uma reclamação do dia, não vou reclamar mais, né? Então esse dia vai ser, o propósito dele vai ser a gratidão. Um pequeno detalhe. O propósito desse dia vai ser não beber coca ou não comer sobremesa depois do almoço ou da janta, né? A gente pega esse pequeno detalhe e ao decorrer da sua biografia de vida, isso vai se tornando grande a partir das pequenas circunstâncias de sacrifício. Que aí você vai ficando mais forte, cada dia mais forte. Eu vi o Túlio comentando sobre isso, o Túlio Ávila, eu recomendo o perfil dele para todos que almejam um autoaprimoramento pessoal. E aí eu vi o perfil dele, ele falando basicamente sobre isso, sobre os pequenos detalhes, mas já era um conceito que eu tinha na cabeça e que eu já vinha praticando aí há bastante tempo. Acho
que, se eu não me engano, um dos anos assim que eu dei mais atenção aos detalhes foi o ano de 2023 ou 2022. Acho que foi um desses anos que eu dei mais atenção assim aos pequenos sacrifícios. E eu fraquejei ao levantar o momento da preguiça, né? O momento da preguiça. O que tem a ver os detalhes com o momento da preguiça de ao levantar da cama? É aqui que você precisa entender. O que tem a ver você não colocar o tênis para ir para a academia com os pequenos detalhes? O que tem a ver você pegar o livro e estudar, ou pegar um material para concurso e estudar com esses pequenos detalhes da vida? Esses pequenos detalhes de sacrifício. Tem muito a ver porque a gente está no modo de piloto automático. Então, muitas das vezes, a gente está vivendo uma vida a esmo, de acordo com o vento, e a gente não nota que a gente está se enfraquecendo para as circunstâncias da vida, as circunstâncias de pressão do mundo, né? Eu estava vendo que somente 5% da população brasileira tem uma taxa ali de acima de 7 mil mensais de rendimento, né, de salário. E apenas 1%, depois se você pesquisa aí no chat GPT, e apenas 1% ganha acima de 20 mil no Brasil. Então, assim, quantos ganham abaixo de 3 mil no Brasil? 70% da população. É muito difícil sair desse piloto automático e ir lá se dedicar a um concurso ou se dedicar a um empreendimento que requer sacrifícios, e esses sacrifícios eles começam nos pequenos detalhes, onde você conquista a fortaleza a cada dia que passa. A disciplina para você conquistar um corpo fortificado, preste atenção nessa palavra, fortificado, leva tempo. E esse tempo exige que você tenha, ao decorrer dos seus microdias, né, das suas micro-histórias que passam ao decorrer dos dias, que você tenha uma exigência consigo mesmo de se sacrificar. Se não no muito, no pouco. Mas é melhor você se sacrificar no pouco, é melhor que nós nos sacrificamos no pouco do que no muito. Então, assim, preste atenção nisso, porque depois que eu vou só citar esse exemplo, porque depois que a gente se sacrifica no muito, fica muito fácil a queda. De você pensar assim, agora eu já fui lá e exigi demais de mim mesmo. E bate aquela soberba, né? Já aconteceu isso comigo. De bater aquela soberba, não, agora eu já corri 10 km e menosprezar os 5. E aí, naquele dia que eu tô cansado, morto, eu vou lá e faço os 5, mas faço arrastado. Então, não menospreze. Não menospreze os 5, os 2 km, ou as 2 horas que você dedica estudando. Não menospreze o pequeno. Se você falar assim, eu vou começar agora a estudar, nem que seja 30 minutos, ou ler um livro 30 minutos, não menospreze esses 30 minutos depois que você já tiver com 3 horas, 4 horas, 5 horas. Não menospreze. É muito fácil a gente ter uma queda. Um dos pecados maiores aí de Lúcifer foi esse, né? A queda de si. Pensar que ele era como Deus. Então nós somos seres humanos e por ser seres humanos nós somos imperfeitos. Beleza, então retomando todo esse vídeo de hoje, o que eu quero que você entenda? Que a partir do momento que eu não consegui levantar da cama com muita disposição, assim, né? com ânimo de alma, foi porque ontem eu fraquejei, fiquei no celular até mais tarde, então fiquei mais disperso. Pensei que eu acordaria com muita facilidade de madrugada. Então, assim, eu me imaginei sendo grande demais, já tendo... porque já se passaram aí 25 dias mais ou menos de acordando 4 horas da manhã. Então, imaginar, não, agora eu tô de boa, eu já vou conseguir levantar de boa. Lerdo engano meu.
É aí que eu perdi o fio da meada, onde eu olhei para o espelho e não vi aquilo que é os meus pecados, os meus pequenos pecados, né? Então, assim, observe na sua vida se você tem matado esses pequenos demônios. Escolha algo que você goste muito, mate essa circunstância e esse defeito ou esse gosto, né, esse apetite mesmo. Mate ele, mortifique ele por um breve tempo em propósito de algo. Eu tenho certeza, se você fazer essa prática assim, por 7 dias, eu tenho certeza que você vai conseguir algum êxito. É 99,9% que você vai, algum êxito que você, né, almeja. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se acaso você não for inscrito neste canal, se inscreva. Eu vou deixar aqui abaixo o link do Método Virtus. É um curso onde eu esclareço muito mais acerca da rotina e como que a gente pode pensar as circunstâncias a partir da filosofia de Ortega y Gasset, pegando também como um pano de fundo aquilo que é o necrológio do professor Olavo de Carvalho, para que a gente tenha um propósito definido de vida, um ideal de vida a ser alcançado, e que para que os nossos dias eles não sejam tão pesados, né, de serem vividos, e que a gente alcance os nossos propósitos. Não deixa de comentar nesse vídeo sobre o que você achou e também de curtir para que eles cheguem a mais pessoas.